A paz esteja convosco. 50 dias rumo a Pentecostes. Estamos cada dia mais próximos do grande dia do nascimento da igreja, porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então nós estamos nos aproximando do aniversário da igreja. Olha que maravilha. E as leituras da missa dessa terça-feira são as seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, de 51 até o capítulo 8, versículo 1. O salmo de hoje é o Salmo 30. E o Evangelho é a continuação em João 6, de 30 a 35, onde Jesus fala do pão da vida, onde fala da Eucaristia para nós. Então, o João 6 é um capítulo muito especial para nós. Mas vamos então em Atos 7, que também é a continuação, porque Estevão estava sendo julgado, estava sendo acusado injustamente. E aí ele faz um longo discurso, contando toda a história do Antigo Testamento, para mostrar que Jesus é o Messias esperado, é o Cristo, é o escolhido, é o enviado do Pai. E aí nós iniciamos na liturgia de hoje do ponto em que ele endurece o seu discurso. Ele começa a chamar aqueles homens de coração duro, de assassinos, e tudo verdade, mas algo assim que vai enfurecer o coração daqueles homens que o estavam julgando. Mas veja, Estevão estava ali sob a unção do Espírito Santo, ele estava ali cheio do Espírito Santo. E o que ele dizia não tinha como refutar, porque ele só apresentava verdades e verdades em sua defesa. Vamos então à primeira leitura de hoje, Atos 7, versículo 51. Estevão está falando aqui em sua defesa. Ele diz assim: homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Que sério isso, resistir ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, o inocente, de Jesus, do qual vós agora tendes sido, atenção, traidores e homicidas, vós que recebestes a lei, a palavra, pelo ministério de anjos e não os guardastes. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos, não a guardastes. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo. Sempre a palavra lembra que Estevão está cheio do Espírito Santo. Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Que cena terrível! As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Guarda esse nome, é a primeira vez que aparece o nome de Saulo aqui. Ele estava lá ajudando a apedrejar Estevão, e aí deixaram os mantos ali sob os cuidados de Saulo. Saulo. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso aqui é a frase de um salmo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nós vamos ver no salmo de hoje. Posto de joelhos, exclamou em alta voz. Agora ele vai exclamar uma oração de perdão para aqueles que o assassinavam. Ele diz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E a estas palavras expirou. Derramou seu sangue por nós também, pela igreja. Participou da cruz. E no momento em que ele estava sendo morto, a exemplo de Jesus na cruz, ele também perdoou seus perseguidores, seus assassinos. Jesus na cruz dizia: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Estevão dizia aqui: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E aí essa passagem vai até o capítulo 8, versículo 1,
que diz assim: e Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. E assim, a vida de Santo Estevão tem um paralelo com a vida de Jesus. Estevão passou pelo mundo fazendo bem. Estevão foi julgado por um julgamento iníquo, foi acusado injustamente e foi sentenciado à morte. E na hora da morte ainda pronuncia uma oração de perdão, dizendo: Pai, não lhes leves em conta esse pecado. Ele se igualou a Jesus. Não é à toa que eles viam seu rosto como de um anjo. Um homem que conseguiu imitar Jesus a tal ponto de até perdoar aqueles que eram seus algozes, seus assassinos. Santo Estevão foi assim o primeiro a dar a vida pela igreja cristã, o primeiro mártir. Santo Estevão, rogai por nós. Eu penso que essas palavras de Estevão, Saulo ouviu, que ele gritou: Pai, não lhes leves em conta esse pecado. Saulo deve ter se assustado, porque esse Saulo certamente ouviu falar muito mal dos cristãos. Eles odiavam os cristãos com razão, porque se falava muito mal dos cristãos. Ele achava que naquele momento em que estava sendo apedrejado, que Estevão iria amaldiçoá-los, praguejar contra eles, xingá-los. Ao contrário, Estevão faz uma oração de perdão. Isso não é desse mundo. Isso é para quem é cidadão do céu. Certamente aquelas palavras de perdão de Estevão na hora da morte ficaram queimando como brasas vivas na cabeça de Saulo por muitos anos. Provavelmente esse relato aqui foi contado pelo próprio Saulo a Lucas quando escreveu esse capítulo. Saulo pode ter dito: sim, eu estava lá. Eu lembro que ele disse essas palavras. E aí Lucas colocou aqui: Santo Estevão, rogai por nós. Amém. Vamos agora ao Salmo do dia. Salmo 30, que eu disse, lembra a frase de Estevão na hora do seu martírio. No Salmo 30 começa assim: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Senhor Jesus, em vossas mãos entrego o meu espírito. Vamos ver aqui nas palavras de Estevão. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o Salmo: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Estevão estava rezando um salmo nesta hora. E aí ele vai pedindo a Deus proteção no salmo. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. E ele foi levado para bem longe das intrigas dos mortais, foi levado ao céu. Aleluia. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Esse é o salmo de hoje. Agora vamos finalmente para o evangelho do dia, João 6, que durante toda essa semana nós estaremos meditando. Cada dia uma parte desse discurso de Jesus sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. E vamos continuar então. Hoje vamos pegar a partir do versículo 30 ao 35, né? João 6, 30 a 35. E diz assim: naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer? Que obras fazes? Irmãos, quando eles falam em sinais, eles estão pedindo milagres portentosos. Por exemplo, Moisés abriu o mar vermelho, Moisés fez cair o maná do céu para alimentá-los. E aí eles olhavam para Jesus: e você, que sinais nos mostra? Que milagres nos apresenta aí para que a gente possa crer? Não é? Queriam primeiro ver para crer, quando na verdade nós precisamos primeiro crer para ver. Nossos pais comeram o maná no deserto. Aqui, ó. Estão pedindo esse mesmo sinal que Moisés deu, esse milagre. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus
é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está dizendo dele mesmo, né? Então perguntaram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus está falando de realidades eternas, realidades celestiais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, passagens maravilhosas na missa dessa terça-feira. Eu espero que hoje, ao você se encontrar com o Senhor na Eucaristia, lembre dessas palavras. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Que você tenha uma ótima missa, abençoada, ungida. Que você seja muito abençoado nesse dia, nessa terça-feira. A paz de Jesus. Voltaremos amanhã, quarta-feira, continuando esse discurso de Jesus sobre o pão da vida. Fique com Deus. A paz de Jesus. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.